Eu sou a professora Adriane Leonardo. Para você que está chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos estudar fonética e fonologia. Este campo super importante para você que está se preparando para o Enem, para um concurso público ou para as provas em geral. E se você já gostou do assunto que nós vamos trabalhar hoje, é só deixar o seu like. Nós vimos que lá nas vogais, para formar os fonemas, o ar passa livremente pela cavidade bucal. Nas consoantes, nós vamos ter alguns obstáculos para formar esses fonemas, algumas interrupções. Elas são divididas quanto ao modo de articulação, a zona de articulação, o papel das cordas vocais e o papel das cavidades bucal e nasal. Quando eu falo de modo de articulação, eu divido em oclusivas e constritivas. As oclusivas são divididas em bilabiais, linguodentais e velares. É claro que o objetivo da nossa aula não é estudar fonética e fonologia de maneira mais profunda, é apenas para efeito de exemplificação e para que vocês tenham esses conceitos básicos. Quando eu pronuncio a palavra bola, na palavra bola eu tenho fonema inicial B. Fonema não é bo, nem ban, o fonema é b. Então, quando eu faço esse fonema, eu vou perceber que os lábios se tocam. Então, nós temos aí uma bilabial. Nas constritivas, nós vamos ter as fricativas, as vibrantes, também chamadas alveolares, vamos ter as laterais e as nasais. Cada uma delas contém também uma subdivisão, como vocês podem observar na imagem. Então, como eu falei, nós temos o modo de articulação, que se constitui em oclusivas e constritivas, e nós vamos ter essa zona de articulação, que foi o que eu acabei de explicar. As bilabiais, as labiodentais, as linguodentais, alveolares, palatais e velares. Se vocês quiserem uma aula mais específica sobre esses pontos, é só deixar aqui nos comentários. Quanto ao papel das cordas vocais, as consoantes podem ser surdas ou sonoras. Uma maneira muito simples de perceber isso é o seguinte: ao pronunciar o fonema, você pode colocar a mão logo aqui abaixo e sentir se as cordas vocais vão vibrar ou não. Mas na hora de pronunciar esse fonema, eu não posso pronunciar o fonema já juntando com a vogal, eu tenho que pronunciar só o fonema. Então, por exemplo, quando eu levo em consideração as palavras faca e vaca, nós vamos perceber que em faca, o fonema inicial é um fonema surdo. Nós vamos perceber de maneira mais simples se nós colocarmos a mão logo aqui abaixo e pronunciarmos só o fonema sem a vogal. Nós vamos verificar que não há vibração das cordas vocais. Entretanto, ao pronunciar a palavra vaca, levando em consideração o seu fonema inicial, nós percebemos que há uma vibração. Ou seja, quando não há vibração, nós temos um fonema surdo. E com a vibração, nós temos o fonema sonoro. Vamos ver mais uma vez. No fonema inicial da palavra vaca, nós temos há essa vibração das cordas vocais. Existem maneiras mais científicas de explicar isso, mas essa é a maneira mais simples para que você entenda os nossos conceitos iniciais. E sobre o papel das cavidades bucal e nasal, nós vamos ver essa ressonância na boca ou nas fossas nasais. Assim como nós estudamos os encontros vocálicos, é importante também estudarmos os encontros consonantais. O que é esse encontro consonantal? É quando eu tenho o encontro de duas consoantes no mesmo vocábulo, de duas consoantes ou mais. Então, nós temos, por exemplo, aqui, prato. Nós vamos perceber que eu tenho duas consoantes se encontrando e cada uma representa um fonema. Prato. Eu tenho cada uma representando um fonema. Da mesma forma que, claro, eu tenho as duas consoantes que se encontram e produzem aí, cada uma produz um fonema. Esse encontro consonantal não deve ser confundido com o dígrafo. O que é o dígrafo? No dígrafo, eu tenho o encontro de duas representações gráficas para formar um só fonema. Ou seja, eu tenho duas letras para representar um som. Por exemplo, na palavra passo. Na palavra passo, eu tenho um dígrafo consonantal, porque eu tenho duas consoantes que se encontram, mas, diferentemente lá do encontro consonantal, essas duas consoantes vão representar o mesmo som, que é o som S. Então, em passo, as duas consoantes representam o mesmo som. E na palavra canto, eu tenho um dígrafo vocálico. Algumas pessoas nunca ouviram falar em dígrafo vocálico. É quando eu tenho
duas representações gráficas para formar o fonema vocálico. Então, aqui em canto, esse A com N vão formar AN. As duas letras representam o som AN, que é um som vocálico. Essas foram as noções introdutórias de fonética e fonologia. Até mais!